Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos resolver a questão de número 16 da prova de português da FMT de 2026. Essa questão, ela traz um texto e a gente precisa interpretar esse texto para conseguir responder a questão. Então, pausem o vídeo, deem uma lida no texto e a gente já volta para ler os principais pontos desse texto e entender qual que é a mensagem que ele quer transmitir para a gente. E aí, leram o texto? Então, agora vamos ver quais são os principais pontos dele. Então a situação é a seguinte: tem um motorista e um passageiro dentro de um táxi, e o motorista ele comenta que ele gostava de ler e que ele comprava muitos livros. Até aí tudo normal. Aí o passageiro, ele pergunta qual que era a livraria favorita do motorista, e o motorista, ele diz que gostava de todas, mas que já tem alguns anos que ele só comprava livros pela internet. Então, pessoal, aqui já percebam que tem uma certa incongruência no que o motorista está falando. Porque ele diz que ele gostava das livrarias, mas ao mesmo tempo ele não compra nelas, porque ele só compra pela internet. E aí que entra a principal parte do nosso texto. O que o passageiro vai e responde para o motorista? Ele diz que ele também gostava de táxis, de todos os táxis, mas que a partir daquele momento ele passaria a andar só de transporte por aplicativo. Pessoal, o que o passageiro ele está fazendo aqui? Ele está mostrando para o motorista essa incongruência dele com uma comparação. Então, ele está mostrando para o motorista que ele gosta das livrarias, mas ele contribui para o enfraquecimento delas porque ele só compra pela internet. E como que ele mostra isso? Dando um exemplo aqui dos taxistas. Ele gosta dos táxis, mas não vou andar mais de táxi agora, só vou andar de transporte por aplicativo. Então ele está mostrando para o taxista essa incongruência. Pessoal, e esse recurso que o passageiro usou, a gente chama justamente de ironia. E ironia é quando a gente diz alguma coisa que é o oposto daquilo que a gente pensa ou daquilo que a gente sente, e a gente faz isso com o intuito de gerar uma crítica, ou gerar humor, ou gerar uma situação inesperada mesmo. Nesse caso, o que o passageiro queria fazer com essa ironia dele era trazer uma crítica pro taxista, porque ele gosta das livrarias, mas ele contribui para o enfraquecimento delas, porque ele só compra pela internet. Então ele estava criticando essa compra pela internet do taxista. E como que a gente sabe que o motorista entendeu essa ironia do passageiro? Justamente porque aqui no texto diz que ele diminuiu a marcha como se processasse a informação, ou seja, ele ficou pensando naquilo que o passageiro tinha dito para ele, e ele virou para o passageiro no final e disse: Entendi, o senhor tem razão. Ou seja, ele entendeu aquela mensagem irônica que o passageiro estava transmitindo para ele. Agora que a gente já entendeu o texto, que a gente já sabe a mensagem principal dele, fica fácil da gente resolver a questão 16. Então vamos ver o que ela pede pra gente. Ela diz: acerca do texto está correta a afirmação. Item A. Trata-se apenas de uma conversa informal, sem nenhuma crítica? Pessoal, a gente já viu que aqui no texto o passageiro ele está criticando esse hábito do taxista de só comprar pela internet, que enfraquece as livrarias físicas. Então a gente sabe que esse item A está incorreto. Item B. Há uma crítica ao hábito de comprar por meio da internet? Sim, né, pessoal? Foi justamente isso que a gente viu que o passageiro estava tentando transmitir para o taxista por meio de uma mensagem irônica. Então, a resposta correta da questão 16 é justamente o item B. Vamos dar uma olhada nos outros itens para entender por que eles estão errados. Item C. Há uma discussão sem nenhum sentido. Pessoal, essa é uma discussão sem nenhum sentido? Não é. Eles estavam tendo uma conversa rotineira e o passageiro se aproveitou do contexto dessa conversa para trazer uma crítica para o taxista sobre o hábito dele. Então, não é uma conversa sem nenhum sentido. Então, item C também é falso. Item D. O taxista e o passageiro discutem sobre a leitura de livros apenas? Pessoal, apesar deles falarem sobre o tema de leitura de livros, o tema mais profundo desse texto é outro, que é esse hábito de só comprar pela internet, que é justamente o que eles estão criticando aqui no texto. Então, eles não discutem apenas sobre a leitura de livros, mas eles também falam, eles trazem essa crítica sobre o hábito de só comprar pela internet. Então, o texto ele é muito maior do que apenas esse diálogo sobre os livros. Então, o item D também é falso. Item E. O taxista gosta de ler, no entanto, o passageiro não gosta de andar de táxi. Não, né, pessoal? O texto ele não diz isso. De fato, é verdade que o taxista gosta de ler, mas o passageiro não gosta de andar de táxi. O passageiro ele não diz isso. Nessa frase aqui que ele comenta que ele gostava de todos os táxis, mas só ia andar de transporte por aplicativo,
Isso aqui é uma mensagem irônica, né? O que ele está querendo dizer aqui, o que ele está querendo trazer com essa mensagem é só uma crítica pro motorista por causa do hábito dele de comprar pela internet. Então, ele não está falando que ele não gosta de andar de táxi. Então, esse item E aqui também é falso. Então, pessoal, essa foi a resolução da nossa questão 16. Espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, peço por favor para que se inscrevam no nosso canal e curtam o nosso vídeo. Isso ajuda bastante a gente. Até uma próxima, pessoal, e tchau, tchau!